professor José Carlos Barbará, que vai falar sobre o esporte enquanto uma perspectiva econômica, né? Como uma possibilidade econômica. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, pastor. Muito bem. Na verdade, o esporte tem sido subvalorizado, né, no Brasil, porque quando nós falamos de esportes majoritários, né, como o futebol, por exemplo, que está muito ligado à nossa cultura, né? E ultimamente temos visto também outras modalidades, como o vôlei, como o basquete, modalidades assim que ainda não empolgaram o grande público, né? Mas o que a gente talvez não avalie é da força e da capacidade que ele tem de multiplicação do desenvolvimento, né? Ou seja, é dito que R$1 que é gasto em infraestrutura esportiva, ele gera R$6,5 em outras atividades não esportivas. Uau! Né? Quer dizer, então, quando nós atentamos para o fato de que o corpo, ao se movimentar, ele está trazendo para si mesmo saúde, né? E nós já estamos tendo nesse caminho em direção à saúde, nós já estamos tendo um ganho como Estado, como coletividade, porque vamos gastar menos com saúde pública, né? Nós também avaliamos que cada R$1 de infraestrutura gasta, ele gera no entorno 6 vezes mais de emprego, de riqueza para a comunidade. Então, vale a pena o esporte. Então, o esporte é a galinha dos ovos de ouro, se a gente pode dizer assim? Eu diria que o esporte ele é fundamental, né, do ponto de vista, de diversos pontos de vista, do ponto de vista cultural. Eu creio que o Brasil já está bastante bem assistido com autores que enfatizaram esse aspecto, como Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, e em todas as crônicas que nós pegarmos, o esporte está lá bem representado, em particularmente o futebol. E aí eu queria perguntar também sobre isso. Por que o futebol ele acaba recebendo, né, um maior número de recursos das empresas privadas e tal? É verdade que é um esporte popular, mas nós temos outros esportes que poderiam ser considerados populares também. Normalmente a lógica do capital ele respeita a ideia da rapidez do retorno, né? E a rapidez do retorno, ainda que seja míope, né, no fundo, ela está sempre presente. Ou seja, eu invisto e eu quero o retorno o mais rápido possível. Digo que é míope porque há esportes que poderiam contribuir imensamente, que têm um poder de difusão muito grande na nação, no país, e, no entanto, não são explorados como nós poderíamos esperar. É sabido, por exemplo, que o gasto de um país, por exemplo, como a Nova Zelândia, né, em esportes, corresponde a quase 3% do produto interno bruto deles. Ou seja, o produto interno bruto sendo a soma de todas as riquezas produzidas por um país durante um ano, né? E existem fórmulas para isso, mas não cabe aqui. Então, tudo que é gerado na Nova Zelândia em termos de riqueza passa necessariamente quase 3%, 2,6% segundo algumas estatísticas, pelo setor esportivo. E ao fazer isso, não esqueçamos que isso está se reproduzindo em saúde, que isso está se reproduzindo em bem-estar, que isso está se reproduzindo em formas melhores de viver a vida. Né? Então, nós poderíamos falar de fatores tangíveis, né, como esses que eu estou citando, mas falemos nos intangíveis. E os intangíveis são extremamente importantes para nós. Eu até quero perguntar o seguinte, com essa chegada da Copa e desses eventos que nós vamos sediar, já sofremos algum impacto com isso em relação ao esporte, na economia? Sim, a economia, ela, em particular no Brasil, nos últimos anos, via PAC e via demais projetos, né, de adequação da nossa estrutura viária, né, e também a estrutura na forma de estádios, hospitais, hotéis, né, pousadas, treinamentos, né, nós já estamos vendo acontecer um grande investimento no Brasil, né, e não apenas pelo fato de contemplar o esporte, mas aquilo que vai ser deixado para o país após o esporte, ainda nós não falamos. Né? Isso é uma coisa extremamente alvissareira, extremamente boa para o país, né?
Então, aquelas pessoas que normalmente são críticas, né, a essa questão e críticas né, eu sempre digo que há um poder multiplicador muito grande do esporte. Nós, na Fundação Getúlio Vargas, estamos muito atentos a isso. Mês passado, pudemos promover, a nossa unidade aqui de BH, pudemos promover no Rio de Janeiro um seminário internacional sobre economia do esporte. E vimos ali palestrantes do mundo todo. Nós tínhamos ali o futuro presidente, o candidato fortíssimo à presidência da FIFA, o senhor Jérôme Champagne, que falou especificamente do futebol, Monsieur Chapelet, que é assessor da UEFA para todos os assuntos referentes a treinamento e desenvolvimento humano. E tivemos ali diversos professores e pessoas ligadas ao esporte em diversas áreas. E todos são unânimes, né, de que um país desenvolvido, um país saudável, é um país que se recicla no esporte. Professor, até entrando nesse tema, eu acho interessantíssimo, só que a gente vive uma situação muito delicada no nosso país, que é o nominho corrupção. Sim. E quando esse nome entra, as coisas perdem um pouco a credibilidade. E eu vejo que a população brasileira, as empresas brasileiras, às vezes ficam meio teimosas ou meio receosas de entrar no mercado do esporte em função de tamanhas notícias e tamanhos envolvimentos em corrupção, tendo visto aí esses escândalos envolvendo a CBF e outros demais. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa dificuldade encontrada no Brasil, quando o assunto é investimento, sempre há um fantasma, sempre não, na maioria das vezes a gente ouve esse fantasma corrupção, e como driblar isso nessa questão do esporte, tendo em vista a Copa do Mundo, Perfeito. Olimpíadas, enfim. Olha, foi muito bem lembrada a sua questão, muito bem lembrada, porque o desenvolvimento mesmo do esporte, o esporte em si, para se desenvolver como instituição no país, ele passa pela necessidade estrita de uma reforma em diversos ângulos, né? E este que você citou, eu diria, daí o nome para ele, o apelido para ele de institucional, né? Nós temos que ter outros modelos de governança corporativa. Então, países como, por exemplo, o Chile, nosso vizinho aqui, né? A Universidade Católica, que é das principais agremiações, captou no mercado local de ações, no mercado da Bolsa de Valores, captou uma soma considerável para investir dentro do seu plantel, dentro da sua infraestrutura. Eu fico imaginando que um cenário desse, que já se repete desde o Tottenham, que foi o primeiro na Alemanha, na Inglaterra, outros na Alemanha e na Europa inteira, ou seja, por que esses clubes têm a facilidade de ir ao mercado e falar, olha, nós estamos aqui, somos uma empresa séria e vocês podem investir em nós? Porque existe um sistema de governança que dá transparência a essas agremiações. Então, nós temos que passar por uma mudança cultural extremamente forte, né? Nós temos que, como cidadãos, como agentes culturais e agentes econômicos, exigirmos maior transparência e, quem sabe, até uma revolução no que toca ao sistema eletivo dessas federações, não é? Dessas confederações, não é? E mesmo dos clubes, porque há um conluio, né? há, digamos, um arranjo institucional que faz com que as coisas se prestem a esse tipo de prática que você falou e muito bem dito.